Oi, pessoal, boa noite. Já é noite. Fica muito tempo no celular e acaba perdendo o tempo. Como é que fala? Acaba perdendo a noção do tempo, né? E é o que acontece. Eu tava pensando ali, eu dormi agora à tarde um pouco, né? Que é muito difícil eu dormir à tarde, mas hoje eu consegui relaxar um pouco à tarde. E. Ai, gente, que pulseira linda. Minha pulseirinha da Mahalo Beauty. Muito bonitinha. Enfim, voltando ao assunto, eu estava meditando, né, um pouco sobre o que é viver no propósito, o que é para mim viver o propósito, né? Porque assim, a gente fala daquilo que a nossa lente, eu costumo dizer que lente para mim é aquilo que você já conhece, entendeu? Então, sobre a minha lente, propósito hoje para mim é viver a minha vida da maneira mais simples, mais gostosa, mais feliz, e viver as experiências assim com um pouco mais de prazer, né? Mesmo que essas às vezes tragam dores que no momento tu não consegue dar um sentido para isso, né? Uma questão difícil pra gente depois vira algo muito simples, né? Um exemplo disso foi a morte da minha querida Díria, uma amiga, muito amiga, uma irmandade, na verdade, somos parceiras fomos parceiras em muitos negócios, nos nossos negócios, na verdade, e parceira, assim, em tudo, né? Como amiga, como mães, como um conhecimento, uma vida de intensa irmandade. É tão tal que a maioria das pessoas acreditam que a gente é realmente irmã de sangue, né? Porque a gente era bem conectada. Mas enfim, eu sofri bastante, né? Sofri não, ainda sofro, porque a saudade faz sofrer. Então a saudade dói até um certo ponto, né? Mas o sofrimento que eu tenho hoje, comparado a que muitas pessoas podem estar sentindo, eu posso dizer que é menor. Eu sinto muito mais prazer, né? Eu sinto muito mais alegria e satisfação com o tempo que a gente viveu juntas, com as experiências que nós compartilhamos, do que mesmo com a própria perda dela, sabe? Que pra mim não é uma perda. Eu costumo dizer que a filha dela, ela tem uma filha de 6 anos. A filha dela, na verdade, é quem mais entende sobre morte, na minha lente, né, lógico. É o que mais entende sobre morte, porque ela é uma das poucas pessoas que estão só sentindo saudade ao invés de sentir dor, sabe? Sabe onde ela está, acredita que ela está em um bom lugar, acredita que ela está cumprindo com a missão que Deus, né, lhe incumbiu de fazer. E aqui na Terra ela fez a parte dela e agora ela está lá descansando no seio de Abraão, onde nós vamos nos encontrar quando Jesus voltar. Vai ressuscitar os mortos primeiro, aqueles que dormiram em Cristo, né? E assim nós nos veremos, né? Para quem não acredita muito não acredita em Deus, para mim, eu sinto muito, mas essa é a minha fé, então eu não posso negar. Enfim, se eu não tivesse hoje a clarificação que eu tenho sobre morte e sobre experiências, eu estaria realmente sofrendo, porque ela teve um significado muito grande na minha vida. Por toda a vida, desde a infância até o último dia de vida dela, assim, a gente esteve muito conectada. Teve umas experiências assim muito grandes, no sentido terreno e também no sentido espiritual. A gente estava sempre muito conectada tanto em conhecimento, em vida, em experiências, como também em crenças, né? Em pensamentos. A gente tinha uma linha de pensamento muito parecida. Tinha assim, porque hoje ela não está mais com a gente, né? Então, hoje eu tenho. E aí, eu estava pensando aqui, meditando sobre o que é viver o propósito, porque quando ela faleceu, eu me perguntei, eu questionei Deus, né? Eu disse, Deus,
Por quê? Qual o propósito de uma pessoa tão jovem, de uma pessoa tão assim, como é que eu posso dizer, tão serva, né? Porque a questão que eu falei com Deus foi essa. Ela era tua serva, Pai. Então não faz sentido nenhum uma pessoa com tanto vigor, com tanta vontade de viver, do nada assim, sumir da gente, do meio da gente, sabe? Assim, a gente ficou tipo meio sem acreditar. Foi realmente muito inacreditável para todo mundo, os vizinhos, os fornecedores, parceiros, as revendedoras, para todo mundo foi um susto. A gente sabia que ela estava doente, mas assim, a fé de todos é que ela fosse se recuperar, até pela idade dela, pela condição física que ela tinha. Ela sempre foi uma menina muito forte, muito resistente, saudável, enfim. E o que acontece é que eu não consegui entender. Ela estava grávida e tudo, e de repente, assim, toda aquela expectativa, aqueles sonhos, aqueles planos que ela tinha, ela estava numa ascensão muito grande, estava evoluindo como pessoa, como profissional, estava já com a própria marca, que ela era uma distribuidora de lingerie. E ela já tinha a própria marca, tinha comprado recentemente umas máquinas para fazer as próprias lingerie, confeccionar as próprias lingerie. Já tinha costureira já usando essas máquinas, e inclusive já tinha lançado a primeira linha dela, né? Aí o que acontece? Tu não espera, cara, mesmo que a pessoa já tá velhinha, tu não quer, né? Agora imagina uma pessoa na melhor fase da vida, que é depois dos 30, chegar assim, de repente, partir grávida. Ela estava grávida, graças a Deus conseguiram tirar o bebê com saúde, né, a tempo e tudo, e hoje a gente está aqui na expectativa, assim, para pegar ele. Dá muito amor, muito carinho para ele, que é só o que ele precisa e o que ele quer, na verdade, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei me perguntando, cara, qual o sentido da vida, né? Porque quando eu perguntei para Deus por que ela foi, eu fiquei assim, cara, ela não cumpriu com o propósito dela, ela não viveu a promessa dela, ela não viveu o melhor da vida dela. Enfim, eu fiz várias questões assim a Deus, mas com respeito, claro, sempre. Mas assim, na hora, assim, Deus ele enviou uma mensagem para mim e eu consegui entender, sabe, ouvir profundamente essa resposta, que seria o resgate da fé de muitas pessoas, principalmente dos parentes, né, da gente, dos irmãos, da mãe, do pai, do esposo. A gente sempre fomos cristãos, mas assim, os cristãos, eles têm um pouco de altos e baixos, assim, sabe? Tem tempo que está num nível, assim, bem conectado com Deus, depois a gente esfria um pouco. Enfim, a gente estava, assim, todo mundo meio lá, meio cá. E com a própria doença, o próprio momento de doença que ela estava vivendo, a gente começou a se conectar um pouco mais, sabe? A gente orava bastante, era de uma em uma hora, era de madrugada, era todo tempo, louvando, agradecendo, pedindo. E aí, isso trouxe a gente mais para perto de Jesus, né? Do nosso Deus. E outra coisa também é fazer a gente meditar um pouco mais sobre estar perto das pessoas que a gente ama. A gente imagina assim, cara, tão cedo ninguém vai morrer, tá? Entendeu? A gente não espera que uma pessoa tão próxima da gente morra tão rápido, tão cedo. Então é mais um propósito para a gente meditar um pouco mais sobre isso, amar mais as pessoas que estão do nosso lado, dar mais carinho, dar mais atenção, entender o que essa pessoa está passando, perceber as situações que essa pessoa está vivendo, dar tudo do melhor que a gente tem, sabe? Ser bem presente, ser bem participativo com essa pessoa. Enfim, viver uma comunhão, porque se a gente não vive esses momentos, quando essa pessoa se vai, a gente nunca sabe, né? Quando se vai, fica só o quê? A saudade com o remorso, com o sofrimento. Que o que não aconteceu comigo. Como eu vivi intensamente os momentos com ela, eu chorei
à beça. Nossa Senhora, eu sofri muito, meu luto foi muito doído. Só que hoje eu só consigo lembrar das coisas boas que nós vivemos. Eu só consigo, sério, não dá pra doer assim, dor de tristeza mesmo, sabe? Dá aquela dor de saudade, assim, eu queria estar com ela, eu queria estar no colo dela, como a gente compartilhava muito contato físico, né? A gente se falava sempre no WhatsApp. Eu mudei aqui para a cidade de Salinas, no Pará. E mesmo de longe a gente sempre manteve contato, chamada de vídeo. A última chamada de vídeo que a gente fez mesmo, ela já estava doentinha, estava com febre. E aí ela exibindo o barrigão, a coisa mais linda desse mundo. Foi muito linda, sabe? Aquela plenitude, o sorriso contagiante. Nem parecia que estava doente. Ela tinha assim, uma energia tão gostosa que mesmo ela doente, ela parecia estar em plenitude, sabe? Assim, não demonstrava, não. A gente sempre conversava, assim, então eu conseguia saber quando que ela não estava bem. Mas, assim, uma pessoa que não tinha muita convivência com ela, imaginava assim, poxa, a Dira tem uma vida perfeita, ela não tem nenhum problema, não sente uma dor em lugar nenhum, porque ela não demonstrava nenhum, assim... Não que ela não quisesse, que ela quisesse parecer ser forte, mas é porque, assim, quando ela estava em contato com a pessoa, ela queria aproveitar ao máximo, sabe? E para ela, falar de dores, de sofrimento, não era aproveitar. Então, ela já se abria um pouco mais, assim, com o que era mais íntimo, né? Comigo, com a Iris, com o pai dela, com a mãe dela, assim. Ela já sabia mais com Orlando. Algumas outras amigas que ela tinha, poucas amigas, assim, poucas não, ela tinha bastante amigas, mas assim, da convivência dela ali eram poucas, né? E graças a Deus tive esse privilégio de ser uma das poucas amigas dela. Enfim, gente, qual é o meu propósito com esse vídeo? É falar pra vocês amar mais, sabe? Amem mais as pessoas que estão perto de vocês. Amem mais as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, parentesco, sabe? Tenham mais empatia pelas pessoas. Amem intensamente o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, os amigos. Amem com toda a força que você tem, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção. Prestem isso a essas pessoas, porque super vale a pena. Eu sou uma prova viva de que o amor, de que a dedicação, ela liberta qualquer coração. E hoje meu coração ele só consegue estar alegre e feliz, porque realmente eu vivi intensamente com minha irmã, com minha amiga, com muitas pessoas. A maioria das pessoas pensa que ela é realmente minha irmã de sangue, né? Porque a gente se lasca, como eu falei no início do vídeo. E assim, eu tô aqui só aguardando o grande momento da gente se reencontrar, né? Assim como a minha outra irmã, Iris, que é a irmã biológica dela, disse que a gente agora é só buscar mais e mais, estar na presença de Deus para que a gente alcance a nossa salvação. E quando Jesus voltar, a gente possa se reencontrar, todas nós, todo mundo se reencontrar. Esse é o nosso propósito, o nosso propósito primário, né? Que é alcançar a salvação. E o propósito secundário que eu entendo nesse momento é viver, sabe? Viver intensamente é amar as pessoas, é compartilhar as emoções positivas, sabe? Aquelas tuas dores, aqueles problemas. As pessoas, todo mundo não precisa saber. Você pode se abrir sim com alguém, com um amigo íntimo. Mas, poxa, daí tu ficar fazendo ele de banheiro emocional o tempo todo, sabe? Descarregando todas as tuas lamentações, as tuas murmúrias. Isso não é legal. Isso traz para um relacionamento um negócio tipo chato, sabe? Ninguém quer estar perto o tempo todo de pessoas murmuradoras, pessoas que só vivem se lamentando, pessoas que só vivem chorando a própria dor, porque parece muito mais egoísmo, sabe? Tu só pensa na tua dor, tu não pensa, tipo, e se essa pessoa tiver com dor também, né? Não custa nada eu saber como é que essa outra pessoa tá. E talvez essa pessoa queira até compartilhar um momento feliz com a gente e a gente só quer saber de falar da nossa dor. Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. Nem pra mim, nem pra muita gente que eu conheço. Tá? Estar perto de pessoas alegres nos faz viver melhor. Emitem até mesmo uma questão
biológica, uma questão assim, além da nossa compreensão, que acontece no nosso corpo, no nosso metabolismo, entendeu? Estar perto de pessoas agradáveis, de pessoas que falam de coisas boas, que falem de Deus, que falem de prosperidade, que falem de abundância, de coisas boas. Cara, é extraordinário, né? Então, assim, para encerrar esse vídeo, não ficar muito longo, a gente vai encerrar pedindo, né, para vocês que dê um abraço em todas aquelas pessoas que você convive aí, agora nesse momento de quarentena, a gente não pode sair abraçando fora, né, mas os de dentro a gente pode estar abraçando. Então abraça aquela pessoa que está morando com você, abraça aquela pessoa que está em contato com você e diga para essa pessoa que ama. Você vai ver o tanto que isso vai mudar a tua vida, vai mudar a vida dessa pessoa e vai mudar a energia da tua casa, tá? Eu aposto que você vai amar essa experiência. Beijo e até o próximo vídeo, gente.